Olá, crianças! Hoje, em nossa aula de ciências, nós vamos começar a falar sobre o planeta Terra. Eu vou ler aqui a página do livro, vou passar algumas explicações e assim a gente vai dando continuidade na nossa aula, tudo bem? O primeiro conteúdo que a gente vai falar é sobre a forma da Terra. O livro diz assim: se você olhar para o chão ou para longe no horizonte, provavelmente verá um caminho plano. Plano é reto. Talvez observe uma ou outra ladeira, montanha ou um vale. Vendo da superfície da Terra, podemos imaginar que o planeta é plano, como algo achatado. Por exemplo, se você for à praia e olhar o horizonte ali, onde o céu se encontra com o mar, é uma linha reta, não é? Algumas pessoas tomam por essa linha reta e dizem que a Terra é plana. Porém, se a gente observar, por exemplo, em um eclipse, eu separei aqui um vídeo para vocês que eu quero que vocês assistam. Sobre o eclipse, vocês verão que quando o eclipse é a Terra cruzando com a Lua ou com o Sol, no caso, e tendo a cobertura total, certo? Conforme vai acontecendo, vocês vão perceber que a forma que vai tomando é circular. Se a Terra não fosse redonda, essa forma circular jamais poderia ocorrer. Observem aqui comigo. Olha só. Vai tomando uma forma redonda conforme a Terra vai entrando na frente. Olha só, percebam que é um círculo que fica por causa do Sol? Não, porque o Sol está atrás refletindo a forma da Terra. Então, conclui-se que a Terra é redonda, certo? E ali o eclipse indo embora, a Terra saindo de frente do Sol e vai sumindo também da mesma forma. Vamos voltar para o nosso texto. Deixa eu aumentar aqui. Agora, imagine se você subisse a bordo de um foguete, lançado do chão em direção ao céu. Indo cada vez mais alto, o foguete chegaria ao espaço. Em algum momento da viagem, você olharia pela janela e veria o planeta Terra. Provavelmente você veria algo mais ou menos assim como está nesta imagem. Essa fotografia foi feita durante a missão espacial Apollo 17. Pela imagem, vemos que a Terra tem, na realidade, formato esférico, muito aproximado ao de uma bola. E essa foto foi tirada no ano de 1972, faz bastante tempo, né? Aí tem algumas questões que eu vou pedir para vocês olharem aí na folhinha que vocês têm impressa e irem respondendo, tá? Como, por exemplo, você já viu a Terra representada como uma esfera em outras imagens ou objetos? Quais? Aí você responde se já viu quais foram ou se nunca viu. A número 2. Leia a tirinha e responda. Aí tem a tirinha do Cuca Fresca. Eles falam assim: Cuca, tá sabendo que encontraram um planeta com as mesmas condições de vida na Terra? Já pensou um planeta novinho em folha para a raça humana povoar e destruir? E aí tem as imagens deles conversando da Terra novinha e da Terra toda destruída. E aí ele faz algumas perguntas. No segundo quadrinho da tirinha, como a Terra é representada? Então, conta, acha o segundo quadrinho e como ela está representada. E o que a parte azul da figura significa? O que é toda essa parte azul aqui? E a parte verde, o que você acha que é?
Quero que vocês pensem e respondam aí na folhinha de vocês, tá bom? E aqui, na número 3, tem uma imagem de um objeto que é bastante comum. Esse objeto é o mapa mundi. Ele é a representação do planeta Terra, de como que ele é e onde estão localizados os continentes, os países, para a gente melhor se localizar dentro do nosso planeta. Tudo bem? Mas de que é feito o planeta Terra? Alguém já parou para pensar? Do que ele é feito? A gente mora nele. A gente sabe algumas coisas que tem aqui, que a gente construiu, ou que é da natureza. Mas do que ele é realmente feito? Alguém já parou para pensar nisso? A imagem aqui mostra de uma forma simplificada como que é a parte externa do planeta Terra. A Terra ela é envolta por uma camada formada por gases, como oxigênio, gás carbônico. E essa camada é conhecida como atmosfera. Então, aqui em volta do planeta Terra tem a camada de atmosfera, que é composta pelos gases. A maior parte da superfície da Terra é coberta pela água dos oceanos, dos mares, dos rios e dos lagos. Então, toda aquela parte azul que a gente viu na imagem anterior, na página anterior, seria a representação dos mares, dos rios e dos lagos que existem no nosso planeta. E os continentes e as ilhas são formados por rochas e solos, que seria aquela parte verde representada também no mapa anterior. Tudo bem? A Terra é envolta por uma camada conhecida como a atmosfera. Essa camada é formada por gases como o oxigênio e o gás carbônico, como a gente viu aqui na imagem acima. A Terra nem sempre foi como ela é hoje. Pesquisadores acreditam que há bilhões de anos a Terra era formada por rocha derretida e que a sua superfície era muito quente. Naquele tempo, provavelmente, não existiam seres vivos. Então, antes dos seres vivos, nós seres humanos, animais, plantas existirem, acreditam que a Terra era uma rocha que seria um material sólido, duro, que forma a superfície da Terra, tá? Então, essa rocha, eles acreditavam que era feita de um material muito, muito quente, e por isso a Terra era inabitável. E aí, com o passar do tempo, começaram a ocorrer tempestades que lentamente foram esfriando. Como se a gente tivesse, sei lá, uma panela quente, alguma coisa quente. Quando a gente joga água, ela não esfria pela temperatura da água ser mais baixa? A mesma coisa aconteceu com o nosso planeta. Então, conforme foi chovendo, foi caindo água em volta do planeta, ele foi se resfriando. E os mares e os continentes foram formados nessa época. A atmosfera também se modificou bastante ao longo do tempo. Com essas mudanças, que demoraram bilhões de anos para acontecer, o planeta passou a ter condições para a existência dos seres vivos. E aí, com a existência da atmosfera, do gás oxigênio, que é o que a gente usa para respirar, do gás carbônico, que é o que as plantas utilizam, foi começando a criar vida em nosso planeta, tá? As mudanças na Terra continuam acontecendo até hoje. Isso pode ser percebido, por exemplo, quando se tem notícia do surgimento de uma nova ilha no oceano ou do desaparecimento de uma praia que foi aos poucos coberta pelo mar. Quando a gente fala, por exemplo, o mar teve ressaca, que o mar invadiu a cidade. Conforme a maré vai subindo, ela vai invadindo as praias. E nisso acontece que algumas praias acabam deixando de existir conforme vai passando o tempo, tá? A mesma coisa pode se acontecer com uma ilha, por exemplo.
Como que surgiu, sei lá, a Ilha Bela? O nível da água desceu e apareceu ali uma grande quantidade de terra no meio do mar, que é o que consiste em uma ilha, uma grande quantidade de terra no meio do mar. E aí ela começou a ser habitada. Porém, nada impede de um dia a maré levantar novamente e cobrir a ilha e ela deixar de existir, ok? Eu dou o exemplo da Ilha Bela, que é uma ilha que vocês conhecem, mas qualquer ilhazinha que tem, qualquer conjunto de terra no meio do mar que vocês verem é uma ilha. A Ilha Bela é uma ilha muito grande, vai ser muito difícil disso acontecer. Mas ilhas menores, que tem praias indo para Ubatuba, também é possível ver. Vocês veem umas ilhas pequenininhas que não é difícil na maré levantar e cobrir essa ilha, tudo bem? E aí tem um texto também para a gente responder algumas questões. Vamos lá? Eu leio para vocês vão pausando e vão respondendo, tudo bem? Os continentes se movem. Pode ser difícil acreditar, mas o chão sob seus pés não está parado. A superfície sólida do planeta está flutuando sobre uma camada de rochas derretidas. É o calor dessas rochas que faz com que as placas da superfície se movimentem. Na maior parte do tempo, esses movimentos nem são percebidos, mas às vezes eles causam estragos. Aqui no Brasil, a gente não tem terremoto. Mas, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar em jornal que houve um terremoto de escala tal no Japão. O Japão, eu dou esse exemplo porque é um lugar muito fácil de se acontecer terremotos. O que é esse terremoto? Como a nossa superfície onde a gente está, ela não é fixa, ela fica flutuando. Então, esse movimento de quando ela flutua é onde aconteceria o que seriam os terremotos, e a Terra se movimentando, ok? Aí podem ser movimentos sutis ou movimentos muito bruscos e acabar acontecendo terremotos que acabam destruindo até uma cidade, um país. E ele fala, de acordo com o texto, o que existe debaixo da superfície sólida da Terra? Quem prestou atenção? Tá com dúvida? Dá uma voltada aí. Ouve de novo o texto, pausa e responde, tá bom? Então, você vai responder o item A e depois aqui no item B, temos aqui a foto de um vulcão em erupção. Porque aquela lava do vulcão em erupção seria o que consiste embaixo da nossa superfície, tá? Que é aquela lava quente e tudo mais. Então, aí como você pode descrever esse material de acordo com a imagem, tudo bem? E agora, número 2 e última questão do dia. Imagine que a superfície do planeta pudesse ser representada em um copo, como mostra na imagem. Então, aqui na imagem temos um copo com um líquido azul na letra B e um líquido verde em quantidade menor na letra A. Sendo que uma parte seriam os continentes e as ilhas, e na outra seria os oceanos, os mares, os lagos e os rios. Aí a pergunta da letra A é: qual das letras indicaria a porção da superfície da Terra coberta por água? Então, de acordo com o copo, da quantidade, da cor, qual que é a opção que seria a água? A letra A ou a letra B? E aí depois, qual das letras indicaria a porção da superfície da Terra que não é coberta por água? É a letra A ou é a letra B? E aí, respondendo essas duas perguntas, encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, manda mensagem, pergunta que estamos aqui para ajudar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!